Atenção você que tem diabetes, nós vamos mostrar agora uma cirurgia que é feita de graça no serviço público e que pode curar. Estamos nos bastidores do HGG. Iremos acompanhar um fato histórico. Será a primeira cirurgia metabólica indicada para pacientes que têm diabetes tipo 2, realizada pelo SUS no Brasil. Estima-se que hoje cerca de 14 milhões de brasileiros sofrem com a diabetes. É cerca de 9% da população, é muita gente. E o Wesley é o primeiro brasileiro a receber esse tipo de cirurgia totalmente pelo SUS. Instantes antes do procedimento, conversamos com o paciente Wesley de Araújo, que mora em São Luís de Montes Belos. Sofre com a diabetes há 5 anos. Há pelo menos 2 esperava na fila pela cirurgia. Ele fala como tem sido difícil a vida pelo fato de depender da insulina. É de restrição, né? Tem muita coisa que você tem vontade de comer, você não pode. Tem muito, você não, talvez igual, por exemplo, diabéticos, nem sauna não pode pegar. O semblante dele muda ao saber que será o primeiro brasileiro a receber a cirurgia pelo SUS com finalidade de curar a diabetes. Minha expectativa é sarar, parar de beber esse tanto de remédio, ter uma qualidade de vida melhor. Em um hospital particular, a cirurgia indicada para pacientes que têm diabetes tipo 2 e não conseguem sucesso no tratamento clínico é muito cara. Custa em média R$25 mil. O médico explica no que consiste a cirurgia. Nós fazemos com que o alimento chegue mais rapidamente ao intestino, fazendo o desvio alimentar para porções mais finais do intestino delgado, e com isso libera a produção de hormônios chamados hormônios incretínicos, que são responsáveis pelo controle metabólico do paciente. Após a cirurgia, o paciente aumenta a ação desses hormônios e a glicemia e o diabetes do paciente tem grande chance de ficar estabilizados em faixas normais. O objetivo é a cura. A maioria dos pacientes deixam completamente a insulina, mas a alimentação deve continuar saudável para a doença não voltar. Em alguns casos, o paciente deixa a insulina, mas continua controlando a doença com outros medicamentos. Esse procedimento só foi reconhecido em 2017, mas cirurgias metabólicas já são realizadas há mais de 10 anos no Brasil e no exterior. Em 2016, o ex-jogador Romário passou por uma cirurgia bariátrica e tem chamado a atenção por sua magreza. O procedimento foi realizado para reduzir a diabetes do baixinho, que estava em 400. O apresentador Faustão declarou em seu programa que se submeteu a uma cirurgia de redução de estômago para perder peso e curar a diabetes. Para conseguir a mesma cirurgia que o Wesley realizou hoje, o paciente deve ser encaminhado pela regulação. A meta do HGG é realizar 12 cirurgias metabólicas por mês. Pois é, e nós vamos falar com o médico que é o responsável por esse projeto. Dr. Paulo Reis está aqui ao vivo com a gente. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Odevar. É um prazer estar aqui com você aqui novamente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Prazer é nosso. Qual é o paciente que se enquadra para fazer essa cirurgia? Bem, o paciente ele tem que ter diabetes do tipo 2. Tipo 2. E hoje, a partir da decisão do Conselho Federal de Medicina de 2007, de dezembro, o paciente com índice de massa de 30 para cima, ou seja, o paciente que tiver aí 18 quilos, 20 quilos acima do peso... Não precisa ser tão gordo, não precisa ser tão mais obeso. Ele, tendo indicação, passando pelo endocrinologista e tendo indicação, esse paciente poderá ser submetido à cirurgia metabólica, cirurgia para tratamento de diabetes tipo 2. Essa paciente aqui entra, é a Vênia, diz que é diabética há 18 anos, mas é diabetes tipo 1. Não, essa Ela paciente... pode operar, não? Não, essa paciente não tem indicação para tratamento cirúrgico de diabetes tipo 2. Qual que é a diferença da 1 para 2? A grosso modo, para entendimento, a 1 é aquela que o paciente não produz insulina. A tipo 2 é aquela que o paciente tem uma resistência a quebrar a glicose. Então, ele não consegue manter, a insulina não age na glicose de maneira eficaz. E esse paciente que nós mostramos na reportagem que foi para a sala de cirurgia, tomava quantos remédios diariamente e mais insulina? Esse paciente relatou para a gente que estava tomando a base de 14 medicamentos e no final agora estava tomando até insulina já. Então, o paciente já está lutando há 2 anos para conseguir o tratamento para... E não conseguia diminuir o índice. E não conseguia diminuir. E já está diabético há mais de 5 anos. Agora, doutor, por exemplo, no caso daquele paciente, se ele não fizesse a cirurgia, o que aconteceria?
Esse paciente, o diabetes dele, igual dele estava descontrolado, evoluiria para problemas nos olhos, que é retinopatia, problema renal, que é nefropatia, problemas nos nervos. Agora, fazendo a cirurgia, ele cura? O paciente tem grande chance de... A gente fala em remissão, que é o controle total do paciente. Controle total. Ele tem chance, sim, de fazer o controle total, inclusive ficar livre da medicação. Ok, rapidamente, quem tem acesso a essa cirurgia no HGG? Qual é o procedimento? Esse procedimento é uma criação do vereador Jorge Cajuru, juntamente com o governo do estado de Goiás. O ex-governador Marconi Perillo, com o governador Zé Hélito e o Leonardo, o secretário de Estado, Leonardo Vilela. E o paciente que já está no HGG e que tem indicação para tratamento de diabetes tipo 2, ele vai ser triado automaticamente para o serviço nosso de cirurgia metabólica, que eu sou responsável. O paciente que não ainda está lá, ele vai ser triado pela rede básica de saúde para o HGG e a gente vai tomar conta desse paciente. Ok, nós conversamos com o médico Paulo Reis. Uma boa tarde, obrigada pela participação. Valeu, obrigado.